inclusive agora no começo do programa eu estava falando, né? O mundo no Egito era um mundo politeísta, né? Mundo pagão. Pérsia, Grécia, Roma, até se estabeleceu o cristianismo, né? E o Foucault tem uma obra sensacional que eu li algumas décadas atrás, que ele falava o seguinte: os primeiros cristãos tinham uma coragem incomensurável, né? Porque eles iam para a arena, eles iam para o Coliseu lutar, né, pela sua fé, né? Eles não tinham medo, né? Era de uma coragem tremenda. Então eu te pergunto o seguinte: qual a importância da filosofia nesse processo de construção do ser religioso? Porque aí nós temos o Santo Agostinho, né? Que também era um pagão e depois se converte. E também tem o São Tomás de Aquino com equilíbrio entre fé e razão, né? Então, qual que é a importância da filosofia nesse processo? Olha, você tocou num assunto muito forte, né? Hoje até o Papa Francisco está retomando isso, né? Os primeiros cristãos. Por que que eles tinham essa força e nós hoje não temos? E essa resposta é uma resposta que parte de uma experiência filosófica, realmente. E a resposta está nisso aqui, é por causa da morte, né? No fundo, hoje a gente vive um ser humano medroso. Então, você vê, as pessoas elas têm dificuldade hoje de aceitar a realidade. Então, as pessoas não querem envelhecer, fazem de tudo para não envelhecer, passa creme, passa isso, passa aquilo, faz cirurgia plástica, porque tem medo da velhice. Antigamente, não, a gente tinha orgulho de dizer a idade, né? Quantos anos você tem? 60, 50, 40. Hoje as pessoas já não têm tanto orgulho. Por quê? Porque no fundo, o ser humano quer ser eterno e a gente não é eterno. A gente sabe que nós somos finitos e que um dia nós iremos morrer. Essa é a grande diferença dos cristãos de antigamente para os cristãos hoje. Eu posso até falar para você, para os cristãos, cristãos católicos, evangélicos, protestantes. O ser humano hoje é um ser amedrontado, medroso. E os primeiros cristãos, eles não tinham medo da morte. Por que que eles não tinham medo da morte? Porque eles acreditavam com toda a sua alma na grande promessa de Jesus. Aquele que crê em mim viverá eternamente. E aí você sabe, Alexandre, usando Foucault mesmo, quando você consegue dominar o medo, você é livre. Porque a única forma que o mal tem de nos dominar e a única maneira que o ser humano tem de ser livre é quando ele não tem mais medo. Não é que ele não sente medo, mas quando ele sabe domar, dominar, instruir, né? Veja mesmo, né? Os grandes descobridores, mesmo o nascimento, o descobrimento da nossa pátria, foram porque homens poderosos, homens corajosos, deixaram a zona de conforto de Portugal e vieram para a nossa pátria. Vamos desbravar o mar, vamos encontrar monstros marinhos. Não, nós vamos encontrar a terra, nós vamos encontrar outros lugares. Então, quando você supera o medo, você supera tudo. Então, na minha reflexão hoje, um dos grandes exercícios da fé cristã é justamente acreditar nessa grande promessa bíblica e nessa grande verdade de fé cristã, que aquele que acredita em Cristo não morre e vive eternamente, porque hoje o ser humano é um ser medroso. E quando você tem medo da morte, você está submetido a todas as razões dessa busca desenfreada de eternidade, Alexandre. Interessante